Hoje vais aprender absolutamente tudo sobre o S&P 500, o investimento que toda a gente fala e rendeu em média 11% ao ano na última década. Vamos ver o que é, como funciona, se é ou não um investimento seguro para ti e no fim ainda te vou mostrar na prática como é que podes investir no mesmo ainda hoje com apenas 10 euros. Se ficaste interessado, não te esqueças de deixar o teu gosto e subscrever o canal. Desta forma vais indicar ao YouTube que gostas do meu conteúdo, por isso a chance de te recomendarem os meus futuros vídeos aumenta substancialmente. Referi também que o vídeo conta com o apoio da XTB, mas vamos falar sobre eles mais tarde. O S&P 500 nada mais é que um índice, ou seja, é apenas uma espécie de medidor do mercado. O S&P 500 em específico é um índice que replica a performance das 500 maiores empresas americanas cotadas em bolsa, mas este é só um de centenas e centenas de índices. Ainda nos Estados Unidos, por exemplo, temos o Dow Jones, o Nasdaq 100, na Europa temos o PSI aqui em Portugal, ou o DAX na Alemanha, por exemplo, e assim por diante na larga maioria dos países do mundo. Todos estes índices têm uma espécie de cotação que é o resultado de uma fórmula demasiado complicada para explicar aqui em vídeo. Mas muito resumidamente tens de juntar todas as empresas num bolo, já tendo em conta as participações de cada uma de mercado, porque estão longe de ser as mesmas para todas, depois temos a capitalização e por aí vamos. O que é interessante mencionar e que muita gente não sabe é que ninguém pode investir diretamente nestes índices. A única finalidade dos mesmos é medir a performance de um determinado mercado em específico, ou seja, acabam por não passar de uma mera estatística. Para resolver este problema criaram os famosos ETFs que chegaram há uns anos para revolucionar completamente o mercado da bolsa. Os ETFs, ou Exchange Traded Funds, são fundos de investimento de gestão passiva cotados em bolsa. Explicando as coisas da forma mais lúdica possível, são basicamente cestas de ativos. Estes são extremamente interessantes porque trouxeram a possibilidade a pessoas normais que não querem perder horas e horas a analisar empresas, ativos, de investirem quase que diretamente nos índices que falámos há momentos. Estes são propriedade de grandes empresas gestoras, como a conhecidíssima BlackRock, mas também temos outras como a Vanguard, a Invesco, etc. Muito resumidamente, o que estas empresas acabam por fazer é adquirirem os títulos de cada uma destas empresas individualmente, formar os ETFs e disponibilizá-los para investimento nas bolsas de valores. Ou seja, podes negociar os mesmos como fazes com uma ação. Os ETFs distinguem-se dos fundos de investimento de gestão ativa por duas razões principais. A primeira são os custos de manutenção, uma vez que não precisam de gestão ativa. Ou seja, não precisam ter por trás gestores profissionais, analistas de dados, etc. A única coisa que realmente precisam de fazer é acompanhar o índice, ou seja, algo super simples que hoje em dia até um computador é capaz de fazer. Exatamente por essa razão é que têm os custos de administração tão reduzidos. A segunda, e acredito que seja uma surpresa para muitos, é que este tipo de ativos conseguem uma rentabilidade superior a 90% dos investidores profissionais. E aqui entram aquelas grandes casas de análise, os melhores gestores de fundos, etc. O que só por si é fascinante e por isso é que disse há momentos que quando eles chegaram revolucionaram completamente o mercado. A coisa mais importante e que obrigatoriamente tens de reter é que existem vários tipos de ETFs, mas de longe os mais comuns são aqueles que replicam um índice de mercados. Aqui entra mais uma vez o SP500, que é o melhor exemplo para isso. E isto é extraordinariamente interessante porque, olhem só para este gráfico do S&P 500 desde 1996. Mais de 700% de valorização, sendo que nos últimos 5 anos o índice teve 91% de valorização. Ou seja, mais um bocadinho e tínhamos aqui médias de 20% ao ano. Sendo que aqui é importante termos em conta que o único momento que tivemos assim uma baixa considerável foi durante o Covid, porque se não fosse isto, se calhar tínhamos mesmo 20% ao ano de média. Se aumentarmos o gráfico, podemos ver que a valorização ainda é mais linear, quase com uma linha diagonal ascendente. Supondo que eu começava a investir aqui em 1996, que não é assim um período nada extraordinário. Só durante estes últimos anos eu conseguia multiplicar por 7 vezes o meu património. Ou seja, se investisse 1 euro tinha 7, se investisse 100 tinha 700, 1000, 7000, etc. Muita gente considera o investimento em S&P 500 o melhor investimento do mundo porque no prazo de 10 anos ninguém perde dinheiro. Isto, claro, se manter o ativo pela totalidade deste período, não andar sempre a vender e a comprar. Ou seja, isto acaba sim por ser o investimento mais seguro do mundo, até porque estamos a investir na economia mais eficiente do planeta. Uma das frases mais célebres de um dos maiores investidores de todos os tempos, Warren Buffett, é: nunca apostes contra a América. E quem sou eu para discordar desta afirmação? Como podemos ver aqui pelo gráfico, mais uma vez, a frase de Warren Buffett é totalmente comprovada com o passar do tempo. Claro que, como é óbvio, isto também envolve riscos, não é uma rentabilidade linear que sobe todos os dias. Quando vamos investir, o capital não é garantido. Vamos supor que, por exemplo, alguém adquiria aqui participações no S&P 500 em 2007 e depois vendia aqui no pico da crise de 2008. Perdia quase 50% do seu dinheiro, que mais uma vez na altura do Covid, supondo que alguém investia aqui em um ETF e vendia uns meses depois porque precisava do dinheiro. Estamos a falar aqui de uma perda bastante acentuada de
mais de 20%. Mas o que o tempo nos comprova é que realmente se investirmos dinheiro que estamos dispostos a perder a curto prazo, não na totalidade, claro, o tempo atua a nosso favor e acabamos sempre por ganhar dinheiro. Claro, se formos pacientes, mantermos os ativos a longo prazo e fizermos DCA. E o que é isto? Perguntam vocês. Dollar Cost Averaging, ou seja, investir ao lado do mercado. Quer o mercado esteja alto, quer o mercado esteja baixo, todos os meses pomos algum dinheiro de lado em S&P 500. A longo prazo isto confirma-se como um investimento mais eficaz porque ninguém consegue vencer o mercado. Já foram provadas várias vezes que ninguém consegue acertar os picos de mercado, as baixas e por aí vamos. Por isso é que estratégias de investimento a curto prazo, como é o caso do day trading, são falhas. Simplesmente com o tempo as probabilidades de sucesso são cada vez menores. Mais uma vez, o investimento mais seguro que as pessoas podem fazer é o Dollar Cost Averaging. E de longe o melhor exemplo que comprova esta tese que vos posso dar é a história de vida de Ronald Reagan, um contínuo americano que ficou famoso já depois de morrer em 2014. Ronald teve uma origem muito pobre e trabalhou basicamente a vida toda sem ganhar nada de extraordinário. Era um contínuo, ganhava pouco mais que o salário mínimo. Quando ele morreu, toda a gente achava que não tinha nada de mais para deixar de herança. Mas como já devem ter percebido, para estarmos a falar dele aqui no vídeo, estas pessoas estavam bastante enganadas. Ronald investiu religiosamente todos os meses em S&P 500. E aqui acho também importante reforçarmos que o mesmo não tinha qualquer tipo de formação académica. E atenção, quando começou a investir, todos os processos eram bem mais difíceis do que são hoje. Fora o acesso à informação, mas vamos voltar ao raciocínio. Sabem quanto dinheiro é que ele tinha investido? 8 milhões de dólares, uma fortuna superior a 99% das pessoas do mundo. E este é só um exemplo. Nos Estados Unidos temos centenas de casos deste género, que curiosamente aumentam de ano para ano, porque, adivinhem, as pessoas têm muito mais acesso à informação e também ganham relativamente melhor. Afonso, já percebi isso tudo, agora quero começar a investir e perceber quanto dinheiro é que vou ganhar. É exatamente isso que vamos ver agora, mas como deves calcular, isto é um guia completo para iniciantes. Por isso é que é tão importante que percebas como é que este investimento funciona antes de quereres começar a investir à força toda. Agora vamos fazer uma simulação de quanto dinheiro é que podes ganhar e depois sim metemos as mãos na massa. Para isso vamos usar uma calculadora de juros compostos. Esta é totalmente gratuita e se quiseres aceder vou deixar o link na descrição. Tal como o link de todas as plataformas que vou aqui mostrar para vos facilitar a vida, tem tudo aí em baixo. Vamos, por exemplo, fazer uma simulação de alguém que começa hoje a investir com zero, uma taxa de juro de 11% ao ano, que é a rentabilidade média do S&P 500 nos últimos anos. Um período aqui de 20 anos de investimento, supondo que alguém comece aos 40 e quer acabar aos 60, com um investimento mensal de 300 euros. Para alguém de 40 anos, considera já ser um bom valor. Vamos aqui calcular e temos um valor total investido de 72 mil euros, ganho total em juros 170 mil euros e um valor total final de 242 mil euros. Só com este dinheiro aqui investido em um bom portfólio de ações que paguem dividendos, já conseguimos tirar uma rentabilidade média de 1000 euros por mês. O que, querendo ou não, é muito superior ao que daqui a uns anos muita gente vai receber. Mas agora é que vamos ver a magia acontecer. Vamos supor que não começas a investir aos 40 e começas aos 30, ou seja, tens 30 anos de investimento a investir na mesma os 300 euros por mês. Vamos calcular e o valor não sobe para o dobro, ou não sobe mais metade, sobe sim para 750 mil euros. Ou seja, aqui com alguma sorte já conseguias tirar um rendimento mensal de 3.500, 4.000 euros, dependendo das ações onde investes. E agora ainda vamos aumentar a parada para alguém que começa cedo, aos 20 anos, ou seja, com 40 anos de investimento. E vamos ser amigos e até podemos diminuir aqui o valor do aporte para 200 euros. Impressionante, mesmo diminuindo o valor do aporte em 33%, temos uma rentabilidade 2 vezes superior de quase 1.500.000 euros. Ou seja, só com este dinheiro investido conseguias tirar 6, 7 mil euros. Acreditem em mim quando vos digo que muitos de nós portugueses não vamos receber esta quantidade por ano da reforma daqui a uns anos. A última simulação que vamos fazer é se fizeres o pleno, que é investir durante 42 anos, ou seja, dos 18 aos 60, e vamos supor aqui que a tecnologia continua a evoluir, a economia continua a crescer e consegues uma rentabilidade um bocadinho superior de 13%. E vamos manter o investimento de 200 euros para ser ajustado à realidade da maioria das pessoas. Vamos calcular, mas ia acontecer, mais uma vez dobramos para mais do dobro. Quase 3 milhões e 300 mil euros. Sendo que o interessante aqui é que deste dinheiro só investimos 100 mil. 3 milhões e 200 mil euros foram ganhos de juros. Ou seja, tudo isto graças aos juros compostos. E aqui podemos ver a curva avassaladora, que não é a linha reta, mas sim exponencial. Podemos ver aqui que até aos 30 anos de investimento tínhamos apenas 750 mil euros, que não é assim tão pouco dinheiro, mas depois, em meia dúzia de anos, conseguimos multiplicar isso bastante para 3 milhões e 200 mil euros. Quase 3 milhões e 300 aqui de valor final. As coisas mais importantes que tens de ter em conta quando começas a investir são: nos primeiros 10 anos, o investimento mensal é o que faz mais diferença. Os juros compostos demoram a fazer o seu trabalho e só começas a notar grande diferença
diferença dos mesmos ao longo do tempo. A cada ano que passa, notas mais. A longo prazo, o que vai fazer a diferença é isto aqui, a tua rentabilidade. Pode parecer que não, mas só 1% de diferença aqui faz uma diferença gigantesca de valor no fim. Podemos aqui adicionar mais 1, supondo que vamos a 15%, a rentabilidade sobe mais 2 milhões. Mas vamos voltar aqui à realidade dos 11, que já é bem bom. Agora, mais importante do que esses dois é esta caixinha aqui, o período, o tempo. O tempo vai ser o teu melhor amigo nesta jornada, por isso é que estou sempre a dizer que quando mais cedo começares, melhor. O melhor dia para começares a investir foi ontem. O segundo melhor dia para começares é hoje e por isso é que vamos ver agora como é que o podes fazer. Agora, a última coisa que temos de fazer antes de facto avançarmos para a compra do ETF é aprender a analisá-lo. Porque sim, mesmo sendo um ativo teoricamente bastante simples, é importante termos algumas coisas em conta. Mas é super fácil, não te preocupes. Para isso, vamos utilizar aqui o Just ETF, que na minha opinião é de longe o melhor site para quem gosta de ETFs. No caso, vamos analisar aqui o VUA, que é apenas uma de centenas de opções de ETFs que replicam a performance do S&P 500. Lá está, agora cabe-te a ti fazeres a tua análise e perceberes qual é que faz mais sentido para ti, mas já vamos a isso. Estas letrinhas que coloquei aqui em cima é o ticker da ação. Basicamente é como se fosse uma espécie de identificação fiscal do ativo, ou o número do cartão de cidadão, como quiser. Se clicarmos no botão, chegamos aqui a esta aba, em que vemos aqui a identidade gestora, que é a Vanguard, o nome completo do ETF, e vindo para baixo começamos a ver aqui as suas características. Por exemplo, o tamanho do fundo, que neste caso em específico é de 16 bilhões 923 milhões de dólares. Como podemos ver aqui na setinha, é considerado um bom tamanho. Depois temos aqui o TER, que representa o gasto total anual do ETF. Isto é basicamente a percentagem que a identidade gestora te vai cobrar para fazer toda a gestão dos ativos. No caso deste ETF é 0,07% ao ano, que é muito pouco. Estes ETFs que replicam o S&P 500 costumam ter esta percentagem, que é, a meu ver, a melhor. Depois temos a política de distribuição. Aqui já tens duas opções. O ETF pode ser ou acumulativo ou distributivo. Basicamente, aqui a única diferença é que nos acumulativos a identidade gestora recebe os dividendos das empresas e volta a reinvesti-los. Isto tudo automaticamente sem o dinheiro passar por ti. Nos distributivos acontece exatamente o contrário. As empresas pagam dividendos e tu vais receber os mesmos normalmente de 3 em 3 meses. Depois, com o dinheiro na mão, podes fazer aquilo que quiseres, reinvestir os mesmos ou gastá-los. Para conseguirmos tirar total provento do efeito dos juros compostos, que vimos já há bocado na simulação, é essencial que reinvistas os dividendos. Mas podes optar pelas duas opções, pelos acumulativos e não tens que fazer nada, ou pelos distributivos, recebes e voltas a reinvestir. Depois temos a replicação do índice, no caso este ETF replica totalmente o índice, ou seja, muito bom, é sempre isto que procuramos quando vamos investir em um ETF. E depois aqui as participações, que neste momento não são 500, são 494, isto às vezes varia para cima ou para baixo, é natural. Depois, se descermos aqui no site, ainda conseguimos ver a valorização do ETF nos últimos anos. No último dia, no último mês, nos últimos 3 meses, nos últimos 6, no último ano, nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos, desde o início do ano, e o máximo que vem aqui desde 2019. Se baixarmos mais ainda, temos acesso a mais informações interessantes. O índice que o ETF replica, onde é que os investimentos estão focados. Temos aqui mais algumas informações que podem ser interessantes. E aqui uma parte super interessante, as holdings. Ou seja, aqui podes ver as empresas onde vais estar a investir se escolheres colocar o teu dinheiro neste ETF. No caso aqui o top 10 das 494 representa 34% do total. 7% em Apple, 6% em Microsoft, 6% em Nvidia, 3% em Amazon, 2% em Meta, 1 em Alphabet, 1 em Berkshire Hathaway, a empresa do Buffett, mais 1 em Alphabet, mas desta vez a classe C das ações. Para quem não sabe, a Alphabet é a empresa proprietária da Google, 1% em Broadcom, 1% em Tesla e por aí vamos. Depois temos aqui os setores. Vemos que aqui a tecnologia é mais representada, com 34%, healthcare com 11%, finanças com 10% e mais uma vez, por aí vamos, temos várias opções. Fora o Just ETF, e se por exemplo optarem pela escolha de um ETF distributivo, recomendo-vos o uso de outra plataforma. No caso, estou a falar da GetQueen. Isto pode ser interessante porque podem adicionar aqui os vossos investimentos. Por exemplo, aqui pesquisei pelo VUSA, que é um ETF muito idêntico ao que vos apresentei, mas lá está, este é distributivo, não acumulativo. Temos acesso aqui também a algumas informações interessantes e o melhor de tudo, a meu ver, é aqui a parte dos dividendos. Podemos ver aqui exatamente os dias onde o ETF nos vai pagar dividendos.
No caso aqui em 2025, o Vusa da Vanguard vai-nos pagar no mês 3, no mês 6, no mês 9 e no mês 12. E no caso são aproximadamente 30 cêntimos por ação detida, com um yield médio de 1,1213%. Mais uma vez refiro, se quiseres usar a GetQueen, o JustETF, etc., tens todos os links importantes na descrição. E agora sim, finalmente, depois de muito esperarmos, vamos ver na prática como é que podemos começar a investir. Para isso, precisamos de uma corretora, no meu caso vou utilizar a XTB, porque na minha opinião é melhor para adquirirmos este tipo de ativos. Vou mostrar-te agora exatamente o que tens de fazer, por isso se me quiseres acompanhar tens o link aí em baixo para criares conta. Desta forma podemos investir ao mesmo tempo. A XTB é uma corretora mega segura, tem escritórios em Portugal, é a única que apoia o cliente em português. Lá és o legítimo dono das tuas ações e ETFs, o que pelo menos na minha opinião é algo imprescindível. E o melhor é que pagas 0 comissões por transação, a única comissão que existe é de conversão de moeda. Mas podes evitar a mesma se investires em euro. Porque sim, mesmo sendo um ETF dos Estados Unidos, tens a opção de investir em euro ou em dólar. Por isso, e como te disse há bocado, é que é tão importante fazermos uma boa análise ao ativo antes de começarmos a investir à força toda. Fora isso, uma coisa que também considero muito interessante na XTB é que tem uma plataforma bastante intuitiva, principalmente no telemóvel, mas vamos ver as duas opções. Vou-te ensinar a investir pelo computador e também pelo telemóvel para aquelas pessoas que querem uma coisa mais simples. Começamos pelo computador, a utilizar a Xstation 5, que é a plataforma da XTB. Aqui é super simples, podemos clicar aqui em ETFs e podemos pesquisar aqui pelo VUSA, que como podem ver aqui é um ETF da Vanguard, distributivo, cotado em euro. Todas as informações aqui super simples. Podemos adicioná-lo aos favoritos e já o temos aqui na nossa aba. Agora podemos investir no mesmo de duas formas. Com volume, podemos selecionar por exemplo aqui 20 cotas, o que iria custar 2.000 euros. Para quem tem menos dinheiro pode apenas clicar em um e investe com 100 euros. Ou a outra opção, e como vos prometi que podem começar a investir com 10 euros, é escolher valor. É só virmos aqui, selecionarmos 10 euros, o que nos daria aqui uma participação de 0,0918%. Clicamos em comprar e se o mercado estiver aberto, está feito, fizemos o nosso primeiro investimento. Agora, para quem vai investir pelo telemóvel, é só abrirmos a aplicação da XTB, mais uma vez clicarmos aqui na aba procurar, selecionarmos o ticker do ETF, no caso, mais uma vez, o VUSA. Clicamos no ETF, selecionamos a quantidade ou o montante que queremos investir, clicamos mais uma vez em comprar e está feito. Como viste, é super simples. Por isso, se ainda não criaste a tua conta na XTB, tens o link em baixo na descrição. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar o teu gosto e subscrever o canal. Acreditem que o vosso feedback é mesmo muito importante para nós, principalmente nestes vídeos assim mais diferentes. Já sabes, mais uma vez reforço, tens todos os links importantes na descrição, por isso passa por lá. Tens lá a calculadora dos juros compostos, o JustETF, a GetQueen, a XTB se quiseres começar a investir. E claro, como não poderia deixar de ser, o do S-Club. Se tiveres alguma dúvida, podes pô-la lá ou comenta aqui que eu tento sempre responder a tudo. Muito obrigado por ter estado na minha companhia. Da minha parte é tudo. O meu nome é Afonso Santos e vemos na próxima semana.